Olá pessoal, bem-vindo mais a uma aula de Sociologia. Meu nome é Rodrigo, eu sou o professor Rodrigo Sega, professor de Sociologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre indústria cultural, né? Mas antes de falar sobre indústria cultural, eu tenho que falar sobre um outro conceito. Eu gostaria de falar sobre um outro conceito para vocês, né? Que é o conceito de estratificação social, né? Então, antes da gente pensar em indústria cultural e para a gente relacionar de forma melhor, eu gostaria de pensar esse conceito. E o que é, então, estratificação social, né? É um conceito utilizado para classificar os indivíduos ou grupos a partir da análise das condições socioeconômicas, né? Então veja, é um conceito para eu analisar os grupos sociais, né? É um conceito que eu vou classificar os indivíduos, que eu vou classificar esses grupos sociais, né? Principalmente o que a gente chama de condições socioeconômicas, tá? Então eu estou relacionando economia com condições sociais. Então é a forma como eu olho para a sociedade, é a forma como eu vou separar os grupos sociais, é uma das formas, né? Então eu coloquei algumas formas da gente entender essa estratificação social, né? Primeiro, concentração de renda, né? O que significa isso? Se cair concentração de renda, né? O que vocês vão ter que pensar sobre isso, né? É dizer que em regiões, por exemplo, do Brasil, em que pessoas têm muita renda. E existem regiões que as pessoas têm pouca renda. A gente pode pensar em salário, pode pensar em dinheiro, né? Enfim, né? A gente pode separar a população e os grupos a partir de quem ganha mais, né? E de quem ganha menos, né? Mas pensando a partir da concentração, né, desses grupos, pessoas que ganham muito nessa região. Então, e existem, né, regiões do Brasil, regiões das cidades, regiões dos estados, em que naquela região estão as pessoas mais ricas, por exemplo, mas as pessoas que ganham mais, têm uma renda maior. Segundo, a partir de classes sociais, né, a gente tem vários autores que trabalham sobre classes sociais, né. A gente pode pensar, por exemplo, a partir do Marx, né, é uma forma também de pensar. O Marx fala bastante de burguesia e proletariado, né? Os trabalhadores de um lado que ganham um salário e do outro os patrões, né, que têm os meios de produção, né, que têm as fábricas, as indústrias, as empresas, as terras, né? Enfim, a gente não pode pensar a partir disso, né? Então, estratificação social, vocês estão percebendo, né? É a forma como a gente vai classificar os grupos dentro da sociedade. Outra forma, né? Separação entre ricos e pobres, aí sim, né, não necessariamente só por renda, né, mas separação por regiões mais pobres também, né, regiões mais ricas, né, pessoas que são ricas e pessoas que são pobres, né, não necessariamente o que você ganha, né, mas assim, é maior, uma coisa maior, um cálculo maior, né. Outra forma também da gente pensar essas divisões, né, a partir da posição social. Veja, eu não preciso ser tão rico, né, mas eu posso ocupar um cargo importante, um cargo de chefia às vezes, né? Eu posso ter uma posição social importante, né? E essas coisas também podem se conectar, né, gente? Eu posso ter eu posso ser rico, eu posso ter uma concentração de renda maior, né? Eu posso ter uma posição social importante, né? Outra também, um status social, né? A gente está falando bastante de prestígio, né, embaixo. Então, status social, prestígio, né? Aquelas pessoas que têm bastante prestígio, uma pessoa famosa, uma pessoa importante, né? O grupo das pessoas importantes, as pessoas, os comunicadores, aí a gente vai entrando talvez um pouquinho mais para pensar em indústria cultural, né? As pessoas, os comunicadores, as pessoas que estão na mídia, né? Estão dando as opiniões delas, né? A gente vai falar em prestígio também, aquela pessoa que, às vezes, sei lá, uma pessoa que é do esportes, vamos supor, né, que ela alcançou um prestígio na sociedade, né, então o que ela fala, às vezes, é muito relevante, né, o que ela fala, uma parte da população está prestando atenção, ela influencia de alguma forma, né, e também, a partir também das desigualdades sociais, né, aí a gente pode pensar em várias desigualdades, né, como desigualdade de raça, desigualdade de gênero, né? A gente pode pensar a partir da população negra, que às vezes até uma pessoa negra pode ser rica, né? Pode ter muito dinheiro, pode ter uma situação de prestígio, mas ela ainda vai sofrer preconceitos, né? Desigualdade de gênero, né? A gente pode pensar entre
algumas desigualdades que são específicas das mulheres na sociedade brasileira, por exemplo, né? Enfim, a gente vai pensar a partir disso, né? Então, olha ali, ó, aspectos econômicos e aspectos simbólicos do econômico. Então, veja, eu não estou falando só de dinheiro, eu não estou falando apenas de quanto a pessoa ganha, mas eu estou falando de aspectos simbólicos. Pode ser que a pessoa nem ganhe tanto, mas ela tem uma casa, ela tem uma roupa, ela consome algum tipo de produto que coloca ela numa posição, né, privilegiada, numa posição melhor, né, coloca ela numa outra posição, né. Então, são os aspectos simbólicos do econômico. O que aquele econômico representa, né? O que eu consumir uma determinada marca representa, né? Então, é legal pensar nisso, né? Quando a gente pensa em condições socioeconômicas, né? É também o quanto a pessoa ganha, né? Quanto ela tem a conta bancária, quantas casas ela tem alugadas, ou quanto vem o salário dela, né? Mas também os aspectos simbólicos do econômico, né? Eu posso tentar me inserir em um outro grupo social a partir daquilo que eu vou consumir, né? Então eu vou consumir alguma roupa de marca, eu vou ter um carro, eu vou ter um videogame caro na minha casa, né? Eu vou consumir determinado tipo de comida, tá bom? Então a gente está falando de consumo, né? Eu tô falando bastante de consumo aqui, né? E aí eu queria que vocês entendessem como é que a sociologia vê, como que a sociologia observa o consumo, né? Então o consumo vai além da satisfação das necessidades objetivas, né? Então, não é só eu satisfazer, por exemplo, eu estou passando frio, vou comprar uma roupa. O consumo vai além dessa satisfação, dessa necessidade objetiva de deixar de passar frio, né? Mas eu não vou comprar qualquer roupa. Eu vou comprar uma roupa específica, uma roupa de marca, vou comprar uma roupa que vai me incluir num grupo social, né? Uma roupa às vezes muito colorida, ou às vezes uma roupa toda preta, né? Vai me colocar num grupo social, né? O consumo também é o que a gente chama, né? Ele representa comunicadores sociais, né? Os produtos, ao consumir algo, eu vou comunicar algo também, né? Eu vou comunicar algo que é importante para mim, algo da minha identidade, algo da minha personalidade, ou algo do status social que eu quero mostrar, ou que eu tenho, ou da onde eu moro, ou do país onde eu vim, né? Então, o consumo não é somente um consumo. A gente não pode pensar um consumo só como um ato de que eu vou, tipo, sei lá, eu tô com fome, vou comer qualquer coisa para deixar de ficar com fome, né? Também significa que eu estou com fome, mas eu também vou comer algo específico, algo que eu queira comer que tem uma relação com quem eu sou, a minha identidade, né? Então os produtos geram status e prestígio social. Então o consumo está conectado com status e prestígio, né? Com o lugar onde eu ocupo, né? Qual é o meu status na sociedade, né? Que grupo eu pertenço, qual é a minha identidade. Então tem que pensar consumo a partir disso, né? O acesso a determinados bens de consumo revela o lugar que ocupamos na hierarquia social. Aí pronto, né? Isso é o mais importante, né? Então, o acesso a determinados bens de consumo, eu acessar alguma coisa, né? Eu ter aquilo, né? Revela o lugar que eu ocupo na hierarquia social. Então, determinados tipos de comida, música que eu ouço, né? A gente já está pensando em bens culturais, então, né? Mas também a forma como eu me comporto, enfim, né? O consumo, né? Tem a ver com, então, prestígio, tem a ver com status, eu estou comunicando algo da minha identidade, né, para o meu grupo, enfim. Pois bem, então, eu entendo que para a gente ir falando, então, de indústria cultural, eu tenho que falar de bens culturais, né? Então, eu não estou falando só de consumir algo, assim, uma roupa, por exemplo, né? Mas eu estou falando algo, eu estou pensando algo que a gente chama de bens culturais, ou seja, que são produtos que proporcionam informação e entretenimento. Então veja, todos aqueles produtos que me dão alguma informação ou algum entretenimento é o que a gente chama de bens culturais. Então quais bens você tem? Eu tenho uma casa, por exemplo. Ok, não é um bem cultural, mas é um bem, né? É um bem material que você tem, né? Mas, quando a gente fala de bens culturais, tem que trazer alguma informação ou algum entretenimento, às vezes os dois, né? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês, como leitura, né, um livro, por exemplo, né, ele traz uma informação, traz um entretenimento,
A fonografia, né, a música, né, a gente está pensando aí a indústria fonográfica, né, escutar um determinado de música, um determinado tipo de música também mostra muito sobre a minha identidade, a que grupo eu pertenço, né. Espetáculos, shows, né, produtos audiovisuais, séries, filmes, novelas, né, microinformática, né, está pensando em computadores, está pensando em jogos, né, e atividades de lazer em geral, né, frequentar um determinado tipo de parque, né, frequentar um lugar, fazer um piquenique em algum lugar, enfim. Isso são bens culturais. Então, veja, comecei falando lá, né, de estratificação social, né, que é a forma como eu vou classificar os indivíduos ou os grupos, né, a partir das condições socioeconômicas, né, dos aspectos econômicos, mas também dos aspectos simbólicos desse econômico, né, e aí que é o mais importante dessa aula. Então, eu vou partir disso. Eu estou entendendo que o econômico, o consumo, ele traz um aspecto simbólico, ele traz um símbolo, ele me traz identidades, ele me traz prestígio, traz status, me coloca em algum grupo social, me tira de outro, né? E eu vou falar especificamente nessa aula dos bens culturais, né? Aquilo que é um entretenimento, traz uma informação, mas também traz um entretenimento, né? Bom, então eu estou falando de bens culturais, estou falando de tudo isso para quê, né? Para a gente chegar então aqui à indústria cultural, né? Então, o que é essa tal de indústria cultural? São todos os tipos de expressões culturais que são produzidas para atingir a maioria da população. Então, expressões culturais a gente pode relacionar com bens culturais, né? Então, para atingir a maioria da população, com um objetivo essencialmente comercial, ou seja, de gerar produtos para o consumo. Então, a gente podia pensar, por exemplo, assim, né, a arte, né? A arte, a função da arte é trazer um questionamento para a gente, né? Modificar nossa forma de ver o mundo, né? E de repente a arte pode ser apenas que eu vou consumir algo, né? Apenas por consumir, né? Apenas eu vou produzir algo cultural, produzir uma música, né? Apenas para o consumo, para as pessoas consumirem, para que ele me dê um dinheiro, né? Existe muita crítica sobre isso, né? Existe muita crítica. Será que a arte, mesmo que ela seja comercial, ela não traz pra gente uma outra visão de mundo, por exemplo, né? Ela também, mesmo sendo bastante comercial, mesmo sendo produzida em massa para a grande população, né? Vamos pensar uma série super famosa, uma novela, né? Que é para a maioria da população, enfim, uma música bastante comercial. Será que ela também não traz algo sobre alguma coisa da identidade pra gente? É isso que a gente vai tensionar nessa aula, é isso que a gente está tentando fazer com que vocês pensem um pouquinho sobre isso, né? Então, a indústria cultural surge no século XIX, né, em decorrência do processo de industrialização, toma muito mais fôlego no século XX, com certeza, né, a partir do cinema, por exemplo, televisão, é algo que se discute muito, né, e no desenvolvimento dos meios de comunicação, tá? Então, sempre falar que a gente fala indústria cultural, é a produção de bens culturais, aqueles que eu falei lá no começo, né, visando apenas o lucro, visando gerar o consumo. Então eu vou produzir algo cultural como eu produzo qualquer um outro produto, né? A cultura, no sentido da arte, né? Ela deixou de ser algo específico, né? Para ela ser consumida de forma bastante comercial, para que todo mundo possa consumir, mas que também ela vai perder algumas qualidades dela, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso então, né? Eu vou trouxe algumas características da indústria cultural para vocês, né? Primeira característica, classifica e hierarquiza comportamentos sociais. Então, ao produzir um produto, um bem cultural, eu vou também estar produzindo comportamentos sociais, né? Eu vou também estar hierarquizando as pessoas, eu também vou estar... Então, veja, eu não vou consumir só para entrar num determinado grupo social, mas a pessoa que vai fabricar também vai fabricar algo para que aquele produto simbolize um grupo social, né? Vamos por um carro de luxo, né? Ou então uma série, né? Sei lá, uma série de nerd, né? Uma série de, sei lá, vamos pensar aí, né? Essa categoria nerd, o que será que é isso, né? Eu vou colocar um determinado grupo de pessoas, né?
Então, filmes de ação, né, também. Então, a gente às vezes sai do filme de ação pensando naqueles movimentos, né, a gente dorme pensando naquilo, enfim. Então, eu vou incentivar um determinado tipo de comportamento, eu vou classificar esses comportamentos, né. Segunda característica, privilegiar comportamentos específicos visando o lucro. Aí que é interessante essa discussão, né? A arte, ela passa a privilegiar alguns comportamentos, né? Mas esses comportamentos, eles não têm que sempre visar o lucro. Eu não posso fazer uma série só por fazer, só pela arte, né? Mas eu vou fazer uma série que ela também tem que dar lucro. Eu vou fazer um programa de televisão, eu vou fazer um canal no YouTube, né? Eu vou fazer uma conta no Instagram, enfim, né? Eu vou criar uma música, eu vou criar um espetáculo teatral, né? Visando o lucro. Então a indústria cultural, né, ela tenta, o teatro menos ainda, né, porque o teatro é mais restrito, a gente pode pensar o teatro menos, né, mas claro, também a gente tem peças, né, bastante famosas que as pessoas vão lá só para assistir, né, eu vou criar aquilo para criar vou criar aquela peça para ter um lucro. Mas a gente está pensando mais em televisão, por exemplo, em internet, então tem que fazer essas associações, indústria cultural com a cultura de massa. Olha lá embaixo, a última coisa que eu coloquei bem amarelo lá, né, cultura de massa. Né? Ou seja, para a maioria das pessoas, para a grande maioria das pessoas. Né? Então eu vou fazer algo bem massificado para a maioria das pessoas consumirem. Eu vou fazer cada vez mais, os produtos culturais, eles são cada vez menos específicos. Né? Então quando vai falar de indústria cultural, tem que ter isso na cabeça. Né? É muito massificado. São produtos para todo mundo, para a massa, para a população inteira consumir e visando sempre o lucro. Então, é aquilo. Os produtos culturais, a cultura, a arte, passam a ser uma mercadoria, como outra qualquer, né? Mas é uma mercadoria que, ó, eu coloquei lá em cima, que produz assuntos e produtos como se fossem tópico da vida social. Então, por exemplo, um telejornal, ele pode produzir tópicos da vida social, ele pode produzir assuntos da vida social que necessariamente não são algo que nós estamos todos discutindo. Né? Mas ele vai produzir de uma forma como se aquilo fosse muito importante para todo mundo, como se aquilo fizesse parte da vida social, né? Uma série, por exemplo, pode trazer uma discussão como se aquilo fizesse parte da vida social, né? Então, os produtos, os bens culturais, né, a indústria cultural, ela materializa as concepções do que é classe, do que é raça, do que é etnia, do que é nacionalidade, do que é sexualidade. Ou seja, ela vai dizer como deve ser essas categorias, né? Quais são, o que quer dizer raça, o que quer dizer etnia, nacionalidade, sexualidade, né? Gênero, por exemplo, vai dizer como que mulher deve ser, homem deve ser, vai passar esses ideais, né? Então veja, eu estava falando do exemplo do telejornal, né, mas pode ser um produto, qualquer outro produto, né, uma música vai dizer como as pessoas devem ser, né, ou seja, produz e reproduz as desigualdades sociais. Veja, um produto, um bem cultural também pode produzir essas desigualdades sociais, pode reafirmar as desigualdades sociais, né, e produzir novas desigualdades. Então, conectando com as concepções lá de cima, isso se relaciona com identidade, né? Ela vai criar uma identidade cultural. E às vezes a gente tem que pensar se essas identidades estão conectadas com a nossa identidade pessoal, com aquilo que a gente acredita, né? Ou se está mais relacionado com uma grande indústria, tá? Que está visando lucro. Então eu estou criando identidades que me dão lucro, né? Vamos pensar no Instagram, por exemplo, né? Identidades que dão lucro, né? A gente pode pensar a partir disso. Valoriza a forma de viver das classes dominantes. Então a indústria cultural, ela está valorizando uma forma específica de vida, né? Que é das classes dominantes. A novela, por exemplo, se a gente for ver, né? As pessoas ricas, ele vai mostrar aqueles jantares enormes, aquelas casas enormes, né? Um determinado tipo de roupa, valores, né? Que são das classes dominantes, que são das pessoas mais ricas, né? Vão valorizar essas pessoas, né? Visam manter o status quo. O que é isso, né? O questionamento é perigoso. A circulação de mercadorias não. O que é o status quo? Status quo, manter o status quo, né, significa manter a vida como ela é.
como ela já está. Eu não vou criar algo muito revolucionário, algo novo, né? Eu vou manter as coisas como elas estão, eu vou manter as desigualdades como elas estão, os grupos sociais na onde eles estão, né? Tem uma questão aí de esvaziamento da revolução, daquilo que é muito revolucionário, de ideias revolucionárias, né? De pensar o fim de algumas desigualdades, mas não, de manter como essa sociedade está, né? Então, eu não vou mais questionar a vida. A ideia é que eu assista algo não para questionar a minha vida ou a vida, né? Mas é para que eu mantenha como ela está. Eu vou lá, eu assisto, eu me divirto, né? Eu gasto meu dinheiro e eu vou embora e eu continuo a minha vida. Então, tipo, o questionamento é perigoso. A circulação de mercadorias, não. Eu vou comprar aquele bem cultural. E eu vou querer também comprar as mercadorias que aparecem nesses bens culturais, né? Que aparecem na novela, que aparecem na série, né? A série também é um produto. Então eu vou comercializar, eu vou comprar coisas, né, que são relacionadas a essa série. Roupas, bonés, né? Comportamentos também, né? Enfim. O lazer, pensar nisso, né? Que o lazer é uma extensão do trabalho. Então veja, no meu momento de lazer, eu vou ter uma relação com o meu trabalho, né? Eu vou ter um momento de lazer para relaxar do meu trabalho. Então tem uma relação também com o trabalho. O lazer não é mais um ócio, algo que eu fico só parado, algo que não gasta dinheiro, ou algo que está focado exatamente em mim, na minha identidade. Não, mas o lazer é aquele momento que eu vou relaxar do meu trabalho, né? Aquele momento que eu vou estar relaxando para poder trabalhar no dia seguinte, né? Não posso ter um momento de lazer que eu não esteja consumindo, é muito difícil, né? A indústria cultural, ela abarca todas essas questões, né? De estar presente no meu momento de lazer, e esse momento de lazer eu tenho que consumir, né? E esse meu momento de lazer não posso só não fazer nada, né? É um momento que eu tenho que relaxar para no outro dia voltar ao trabalho, né? Então, a indústria cultural visa produzir indivíduos idênticos e massificados, né? Indivíduos que têm os mesmos comportamentos, as mesmas ideias, né? Ah, Rodrigo, mas tem tantos grupos sociais na sociedade, né? Sim, mas a ideia é que esses grupos também sejam bastante idênticos, né? Usem os mesmos tipos de roupa, né? Consumam os mesmos tipos de vinhos, ou de pães, né? Ou de escolas, coloquem os filhos nas mesmas escolas, ou tenham as mesmas ideias, né? E bastante massificados, né? Todos muito parecidos, todo muito idêntico, né? Então a indústria cultural tem a ver com isso, né? De transformar a arte, né, em algo que seja lucrativo. Tem que lucrar. É uma mercadoria. Então os bens culturais, né? Falando dos bens audiovisuais, mais espetáculos, leitura, né, um livro, uma música, eles vêm passar, vêm mostrar uma identidade pra gente, mas essa identidade ela é bastante massificada, ela é bastante já controlada, né? A gente tem várias identidades, mas todas elas são bastante controladas, né? E todas elas vão em direção de valorizar a forma de viver das classes dominantes, da forma de viver das classes das pessoas mais ricas, tá bom? Então, sempre que a gente pensar em indústria cultural, tem que pensar em classificação das pessoas, tem que pensar em consumo, tem que pensar em status, em me colocar dentro de um grupo, tem que pensar na criação de uma identidade social, né? Na criação de bens culturais que vão visar o lucro, né? E no consumo desse lucro, né? No consumo desses produtos, né? E pensar bastante em massificação, uma cultura de massa, né? Que as pessoas vão consumir tudo em massa, né? Não é mais eu vou consumir algo específico, né? Algo direcionado apenas para uma pessoa, né? Mas para os grandes grupos sociais, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e boa sorte nas provas.